nós estamos numa ladeira rumo a uma ditadura. Eu acho que já demos uma largada e estamos no meio do caminho. O ponto de não retorno, né? Sim. Ainda não chegou, mas está perto. Eu acho que nós estamos muito perto de uma situação onde a gente não volta mais. Para mim já chegou o ponto de não retorno. Eu tinha alguns critérios para esse ponto. Eu acho que eles dizem que vão fazer muita coisa, estão fazendo muita coisa, mas ainda não chegaram naquele ponto onde você realmente não tem retorno. Quais são os critérios? Eu diria para você o seguinte: eles ainda não desarmaram a população de bem, porque você percebe nas políticas anunciadas que a intenção é só desarmar cidadão de bem. Não tem intenção nenhuma de tirar arma de traficante, tirar arma de bandido, não. É só... Tudo agora é contra os CACs. Pô, fala pra mim, tem quase 1 milhão de CACs no Brasil. Quantos deles são de verdade criminosos? Se tiver 20, 30 ou 40, é muito. Né? Teve outro dia uma operação contra CACs, 40 ou 50. A maioria maciça dos CACs é cidadão de bem, que não tem arma pra sair dando tiro em ninguém. O cara tem arma por esporte, por gosto, porque gosta de colecionar, porque gosta de atirar e praticar. É um esporte que exige treinamento, concentração. Né? Eu não sei de vocês, eu sou CAC. Eu sei dizer que... E toda a política é voltada para eles. Parece que agora são os... você vê a fala do Flávio Dino lá, como se o CAC fosse o grande culpado por todas as mazelas do Brasil. E a gente sabe que não é. O Marcos Polon ontem... rebateu a fala do Lula e do Flávio Dino com dados. Falei assim, desculpa, mas o aumento das armas na mão dos cidadãos de bem coincidiu com 30 e tantos % de queda da criminalidade. Da criminalidade, dos homicídios. Né? Então, cara, não faz sentido. A gente sabe que não faz sentido. Eles sabem que não faz sentido. Mas não interessa. Porque para essas pessoas que têm mentalidade revolucionária, não interessa o discurso. Interessa o objetivo. Você vê, lá atrás, quando o Fernando Henrique começou a desarmar, né, começou a política anti-armamento civil, e depois veio o Lula com o Estatuto do Desarmamento em 2003, qual era o discurso deles? Nós temos que desarmar para reduzir a criminalidade. Aí eles desarmaram, teve o plebiscito que eles não respeitaram o resultado, perderam, mas não respeitaram, continuaram avançando com aquela lei, né, do desarmamento, e ao mesmo tempo a criminalidade foi subindo, foi aumentando, 2006, 2008, 2010, você pega a estatística, vai subindo. Eles diziam que a criminalidade estava subindo porque eles tinham desarmado pouco ainda. Ah, não, por que não está dando certo? Não, porque a gente ainda não desarmou o suficiente. Isso era o que eles falavam. E foram falando isso durante o governo da Dilma, aí chegou no período do Temer. Já no ano da eleição do Bolsonaro, o efeito psicológico, o Bolsonaro vai ganhar, já começou a cair a criminalidade, porque o nego falava, o Bolsonaro vai facilitar o acesso a armas para cidadãos de bem. Não é qualquer um. Outro discurso que eles falavam é, qualquer um, o Bolsonaro deu arma para qualquer um. Não deu arma para ninguém e também não facilitou nada. Ele permitiu, mas não existe facilidade nenhuma para um sujeito de bem adquirir uma arma hoje. Você tem que passar por 14 ou 15 pré-requisitos. Endereço fixo, renda, nenhum antecedente, né, de crime nas costas. Teste psicológico, teste prático, prova. Liberação do exército. Você tem que... é muito difícil e gasta uma fortuna. Aí o Flávio Dino fala que o CAC, compra uma arma para alugar Não foi, entendeu? Fala que o CAC aluga arma pro tráfico. A arma registrada. O cara registra no nome dele lá pra fazer e ele vai alugar. Quer dizer, vai ficar com o número de série, com o nome dele pro cara. Quer dizer, é uns argumentos que não faz sentido, mas não precisa fazer sentido. A mentalidade revolucionária é o argumento que precisar, e se precisar trocar, eles trocam. O argumento para manter o objetivo. Veja, até 2017 a criminalidade subiu. Quando Bolsonaro entrou e permitiu, né, mesmo com alto número de pré-requisitos, que um cidadão pudesse ter uma arma em casa, ele foi até onde a legislação permitia, a nível de decreto, criminalidade que realmente começou a cair de verdade. O efeito psicológico do sujeito, eu não vou mais... Os crimes dentro de residência reduziram muito. Vou pular ali e vou morrer lá. Vou entrar na casa do cara, não sei o que me espera. Sim. Então eles resolveram, realmente esse número de crimes reduziu.
E agora que eles não têm mais como usar aquele argumento antigo, né? Vamos desarmar que a criminalidade não reduz porque a gente desarmou pouco. Como esse argumento morreu, não dá mais para usar, porque realmente com o armamento civil a criminalidade caiu, agora que eles voltaram ao poder, eles mudaram o argumento. Não pode usar mais aquele. Então agora eles inventaram que as armas dos CACs nós temos que tirar porque elas estão indo parar no tráfico. Diz que CAC. Alugue o seu fuzil, alugue então, o seu... O que as pessoas têm que entender é que não importa o argumento que eles usam. O argumento não importa. Importa que o cara quer chegar no objetivo, ele vai usar o argumento que for, por mais ridículo que seja, para justificar uma ação revolucionária dessa de tirar as armas das pessoas. Você acha que um desarmamento em massa, igual aconteceu na época do plebiscito, que nem deveria ter acontecido, um desarmamento em massa desse era um passo final para que... É um dos. O outro, você me perguntou, eu não terminei, você até me lembrou que eu tinha que terminar de responder. O outro passo é desmilitarização das polícias estaduais. Por quê? Porque as polícias estaduais, militares, são as que estão no dia a dia combatendo o crime, né? As que estão na rua, as que têm experiência de rua, de combate à criminalidade. E essas polícias não são submissas ao governo federal. Elas têm que obedecer os governos estaduais. E em caso de guerra, ou em caso de convocação, elas passam a responder diretamente para o comando do Exército, né? Então elas são uma força armada que, em tese, se eles cumprirem o dever deles, eles não têm obrigação de proteger a população, até se o governo federal não tem comando sobre elas. Então, o que eles querem é criar uma Guarda Nacional que, em tese, para estar no comando deles, eles têm que desmilitarizar as PMs, transformar todo mundo em civil, para não ter que obedecer ao Exército, né? Para poder depois dizer, agora vocês obedecem ao governo federal. Você tira eles da hierarquia militar, porque desmontar as PMs é difícil. Não é que vou decretar o fim da PM. É impossível. Tem muita gente que pede isso, né? Pede, mas então eles vão fazer isso de forma furtiva. Como? Não, eu não quero o fim da PM, mas eu quero desmilitarizar. Quando você muda uma Constituição, uma PEC, era a PEC 51. Se você muda a Constituição e as instituições PMs deixam de ser militarizadas, deixam de ter hierarquia, disciplina, ter aquela estrutura de exército, elas podem, por um decreto, dizer, agora vocês são iguais às polícias civis e nós vamos incorporar agora as PMs, as antigas PMs na Guarda Nacional. E aí eles têm o comando total da Força Armada e com o povo sem arma. Entendeu? Isso, se uma PEC dessa passa, desmilitarização da PM, mais o desarmamento forçado dos cidadãos de bem, que principalmente afeta o campo. A maioria das compras, né, legais de armas foi pelo produtor rural. Por isso que o MST parou as invasões durante alguns anos do governo Bolsonaro. Foi duplamente bom, então. Sim, porque o produtor rural comprou, foi permitido que ele pudesse usar uma arma de grosso calibre dentro da propriedade dele. Então os produtores compraram legalmente, se protegeram de invasores, de criminosos, e as invasões acabaram também.